Fala pessoal, o professor Rian aqui e dando continuidade na sequência de aulas que estamos fazendo sobre resolução de questões para preparação em concursos públicos, a gente separou esse primeiro assunto, né, esse primeiro conteúdo sobre genética humana. E aqui nós vamos para o terceiro vídeo dessa sequência de aulas. Se você não assistiu o primeiro e o segundo, volta lá, pausa esse vídeo, volta lá, porque nesses dois primeiros vídeos a gente já falou alguns conceitos, alguns fundamentos básicos que estão ajudando a responder essas questões. Lembrando que a proposta desse projeto não é bater os detalhes de cada um dos temas que vai cair no seu concurso, concursos de perícia principalmente. Não. A proposta desse trabalho, desse projeto, é utilizar modelos de questões que caem em concursos públicos da área pericial e, em cima desses modelos, a gente pegar e revisar os principais pontos. Assim, você vai conseguir filtrar somente aquilo que de fato cai e revisar e massificar na sua cabeça estes conceitos. E também, claro, ter a oportunidade de conhecer outros assuntos, outros conceitos que você talvez no seu estudo diário não tenha entrado em contato, beleza? Então, se você não assistiu ao vídeo 1 e 2, para esse vídeo, volta lá. Se você não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações, para que toda vez que seja lançado um novo vídeo, você seja avisado. Beleza? Bacana? Então, vamos trabalhar pau no burro. Olha aqui mais uma questão da área de genética forense. Apesar de não ser de um concurso de perícia, ele traz um conceito interessante que é cobrado também muito em concursos de perícia criminal. Por quê? Porque na perícia criminal existe uma área chamada genética forense. E nessa área, ele utiliza conceitos da genética humana. Mas vamos lá, sem mais delongas. De acordo com a estrutura gênica, né? Marque a alternativa correta. Letra A. Os exons e introns são mantidos no processamento do DNA. Letra B. O promotor é a região do DNA transcrita para a formação do RNA transportador. Letra C. A região localizada à direita do promotor é a sequência codificadora. Letra D. Os introns contêm a sequência codificadora da proteína a ser sintetizada. E letra E. Para a funcionalidade de um gene, ele precisa apresentar na totalidade apenas uma região, a codificadora. Então, nesse momento, eu quero que você pause o vídeo e tente responder essa questão. Pausou? Beleza? Então, vamos lá para a explicação. Eu quero bater com vocês alguns conceitos antes de responder essa questão. Veja só, ele falou muito em introns, em exons, região promotora, em transcrição e tradução. Dos vídeos anteriores, eu já mostrei para você o dogma central do DNA. Volta lá, que é DNA sendo transformado em RNA por meio de um processo conhecido como transcrição. RNA é transformado em proteína, perdão, não é que ele seja transformado em proteína. A informação que o RNA possui vai ser utilizada para construir uma proteína, em um processo que você conhece como tradução. Então, vem alguns conceitos que a gente ainda não viu nas aulas anteriores, que é esse de introns e exons. Pois bem, no DNA, você tem regiões que são codificantes, ou seja, que vão codificar, que vão, serem decodificadas e vão gerar proteínas. Essas regiões codificantes são chamadas exons. São as regiões que, de fato, vão se tornar, vão ajudar a produzir uma proteína. E, em paralelo, você tem regiões que não vão servir para essa utilidade, para essa funcionalidade, ou seja, elas não vão gerar uma proteína, elas não vão ser utilizadas para construir uma proteína. Aquelas que são utilizadas, são codificantes, são os exons. As que não são codificantes são os introns. Então, um bizu para você nunca mais esquecer isso é que a região intron, elas são intrometidas. Elas são intrometidas. Perfeito? Ou seja, elas estão lá de gaiata. E elas precisam ser retiradas ao longo dos processos para que a proteína seja gerada.
Então, quando você sai de um DNA para um RNA no processo de transcrição, você vai, de fato, transcrever tanto as regiões introns quanto as regiões exons, as duas, tá? Porque algumas questões dizem, só vai ser transcrita a região exon porque somente ela é codificada. Não é. É transcrita ambas as regiões, introns e exons. Perfeito? E depois que é transcrito isso, existe um processamento desse RNA inicial que foi transcrito. Ele ainda não está na sua forma final. Ele precisa ser modificado, ele precisa ser retrabalhado. E nessa modificação você retira os intrometidos. Nessa modificação você retira os intrometidos. Perfeito? Então, na hora de transcrever, você percebe que veio para cá o exon, mas veio também o intron, né? E depois desse processamento, você retira somente os introns. Os introns vão embora. São descartados. Ficando apenas os exons, que são as partes que, de fato, vão ajudar a construir a proteína. A gente vai falar daqui a pouco o nome desse processo, é o splice. Beleza? A gente vai detalhar ele daqui a pouco. Outro ponto interessante que a gente precisa lembrar é da região promotora. Por quê? Você tem no seu DNA inúmeros genes. O que é um gene, professor? É uma parte do DNA que vai gerar uma característica, uma função biológica. Ou seja, é uma parte do DNA que vai ter uma funcionalidade orgânica. Ele vai ser transformado, de fato, lá nas proteínas. São os genes. Por isso que fala gene da cor do seu olho, gene da cor da sua pele e tudo mais. Então, você tem diferentes genes, perfeito? No DNA. E são esses genes que vão ser transcritos. Só que para iniciar esse processo de transcrição, para dar início a esse processo, a RNA polimerase, que é a enzima que vai polimerizar o RNA, ou seja, vai construir o RNA, ele precisa localizar o seu ponto de início. Lembra que ela precisa ter uma orientação, ela não pode chegar em qualquer lugar do DNA e começar a transcrever ele de forma aleatória. Não, não é assim que funciona. Tudo na natureza ele é muito perfeitamente desenhado. Então, para você começar a transcrição, você primeiro tem uma região que é a região promotora. É aquela região que vai chamar a RNA polimerase. RNA polimerase, vem aqui. A gente vai começar a transcrever a partir daqui. E assim, ele vai desenrolar a transcrição. Perfeito? Então, voltando na questão. Letra A. Os exons e introns são mantidos no processamento do RNA mensageiro. Veja só. No processamento do RNA mensageiro. Ele não está falando da produção do RNA mensageiro. Porque se ele estivesse falando da produção, estaria correto. Agora, no processamento, ou seja, o RNA mensageiro já está lá. Depois de processado, os introns não permanecem. Aliás, o próprio processamento do RNA mensageiro, ele visa a retirada dos introns. Então, o intron vaza. Letra B. O promotor é a região do DNA transcrita para a formação do RNA transportador. Veja só, o promotor é a região do DNA transcrita para a formação do RNA transportador. Não. O promotor é aquela região inicial que vai dar início à transcrição. E não somente do RNA transportador, mas também do RNA mensageiro e ribossômico. Letra C. A região localizada à direita do promotor é a sequência codificadora. Perfeito. Lembra que eu disse para você que a região promotora é aquela que vai dar início ao processo de sequenciamento, de leitura do DNA e transcrição. Então, à direita do promotor, logo depois do promotor, você já tem a região que vai ser transformada em RNA. Perfeito? Então, gabarito já é a letra C, já deixo marcado. Os introns contêm sequências codificadoras das proteínas a serem sintetizadas. Negativo. Isso aqui é o exon, não é isso? Esse é o conceito de exon.
Perfeito? Intrometido, ele não vai ter essa sequência que vai codificar proteínas. E letra E, para a funcionalidade de um gene, ele precisa apresentar na totalidade apenas uma região codificadora. Isso aqui está errado, tá? Por quê? Porque ele não precisa apresentar na totalidade apenas uma. Ok? Ele pode apresentar mais de uma região codificadora. Perdão, não é apenas a região codificadora, tá? Você tem a região promotora também. Lendo novamente, para a funcionalidade de um gene, ele precisa apresentar, além da região codificadora, a região também promotora, conforme já explicamos. Bacana? Adiante, Polícia Científica lá de Pernambuco, prova de 2016. Essa prova, ela aconteceu no mesmo dia da prova lá do Distrito Federal, né? Uma grande coincidência que pegou muitos concurseiros desprevenidos, né? Tiveram que escolher entre Pernambuco e o Distrito Federal. Vamos lá. Ele apresenta essa imagem, que é a imagem que você já deve estar familiarizado, que é uma replicação do DNA. Então, aqui eu não estou produzindo RNA, eu não estou produzindo proteína. Aqui eu estou replicando o DNA. Você sabe que a célula, para ela se dividir, ela primeiro antes precisa replicar o seu DNA. Ela primeiro antes precisa duplicar o seu material genético. Concorda? Então, você tem uma célula com um material genético. Para ela ser dividida em duas células, ela, claro, precisa, antes disso, replicar o seu material genético, para que cada célula filha receba a mesma quantidade de material genético, que é o que a imagem está representando. Ela está representando essa replicação do material genético do DNA, perfeito? Então, não confundam com processos de transcrição ou de tradução. E nessa imagem, ele já te apresenta algumas proteínas interessantes, né? Ele te apresenta a helicase, aqui. Ele te apresenta a DNA primase. Lembra, quando tem essa terminação ase, normalmente está falando de enzima, tá? Normalmente representa uma enzima. Então, você tem a helicase, você tem a RNA primase, você tem a DNA ligase, você tem a DNA polimerase, você tem a topoisomerase. Perfeito? Então, provavelmente, na questão, como a gente vai ver, ela vai trabalhar esses conceitos dessas proteínas, além de outros conceitos. Mas antes da gente entrar, de fato, na questão, vamos aproveitar para revisar alguns pontos. Aqui você observa que é uma fita de DNA, né? Você tem um entrelaçamento de duas fitas de DNA. Você tem essa fita aqui, original, tá? Do DNA original. E você tem a outra fita, que seria essa aqui, né? Percebeu? Pegou a ideia? Então, você tem uma fita original que vai dar origem a duas fitas. Perdão, você tem um DNA original que vai dar origem a duas outras estruturas. Só que você tem que lembrar, a primeira coisa que você tem que lembrar de replicação de DNA é a replicação do DNA, ela é do tipo semi-conservativa. Ela é do tipo semi-conservativo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que sempre que o DNA se replicar, ele vai conservar uma das fitas originais, que é justamente essas aqui, ó, que estão marcadas com marca-texto. Elas vão ser conservadas, ou seja, o trabalho que vai ser feito vai ser apenas da construção de uma nova fita, que vai utilizar essa fita original como base. Você lembra que o DNA, uma das suas características é a complementariedade. Ou seja, se você sabe os pares de base de os nucleotídeos e as pares de base de uma fita, você sabe da outra também, né? Então, uma das fitas vai servir de molde. Então, essa fita aqui amarela vai ser o molde para criar essa fita aqui embaixo.
E a fita azul vai ser o outro molde, o molde 2, que vai ajudar também a criar essa outra fita aqui. Vou marcá-la de roxo. Está sendo criada. E vocês vão perceber que as duas fitas filhas, elas serão iguais à fita original. Por que elas vão ser igual? Porque elas mantiveram uma fita molde e elas construíram de forma espelhada duas novas fitas. Perfeito? Lembrou disso? Então, essa característica é a chamada característica semi-conservativa, porque ela vai sempre conservar metade das fitas. Perfeito? Outro detalhe importante que você precisa lembrar é essa questão, eu vou apagar aqui, tá? Que a gente já escreveu só para destacar novas informações. Outro detalhe que você precisa lembrar, senhores, é aquela questão que a gente falou de serem antiparalelas. A outra propriedade dela é ser antiparalelas. Então, você tem uma fita começando em 5 linhas, ela vai terminar, ó, se você acompanhar aqui, ela vai terminar em 3 linhas. Se essa fita aqui é 3 linhas em uma ponta, na ponta oposta ela vai ser 5 linhas, perfeito? A nova fita que vai ser criada também vai ter essa característica de ser antiparalela. Então, aqui vai ser 3 linhas e a outra extremidade vai ser 5 linhas. Se aqui é 3 linhas, essa aqui vai ser 5 linhas e a outra extremidade será 3 linhas. Perfeito? Então, eles também vão respeitar essa propriedade de serem antiparalelas. E por fim, antes de irmos para a questão em si, eu quero que vocês lembrem que quando você tem a abertura das duas fitas de DNA, você tem duas fitas moldes, conforme já explicamos. Em uma das fitas molde, você vai ter a construção de forma contínua. Em uma das fitas, você vai ter a construção em forma contínua, de forma contínua. Ou seja, vai ser tipo fábrica, tipo escala industrial, só colocando base, só colocando nucleotídeo um atrás do outro. Perfeito? Na outra fita, ela não vai ser contínua, ela vai ser descontínua. Ela vai ser descontínua. Então, ela vai colocar uma parte, vai interromper, vai recomeçar todo o processo com DNA primase e por aí vai, e vai continuar. Vai parar, recomeça todo o processo. Então, uma fita é contínua e a outra fita é descontínua. Essa que é descontínua, que vai construindo em partes, em fragmentos, você lembra que esses fragmentos são os conhecidos fragmentos de Okazaki. Os fragmentos de Okazaki é a construção de forma descontínua, perfeito? Então, uma vai ser contínua e a outra vai ser descontínua. E, por fim, para a gente ir, de fato, para a questão agora sim, né? De fato, para a questão, isso você precisa lembrar, tá? Eu não posso esquecer de te dizer e você não pode esquecer de levar isso para a prova. A construção da nova fita, senhores, ela sempre vai respeitar a direção 5 linha para 3 linha. Então, se lhe perguntarem qual é o sentido da vida, você diz, o sentido da vida é 5 linha, 3 linha. Perfeito? Não esquece isso. Sentido da vida, sentido da construção de um DNA é o sentido 5 linha para 3 linha. Perfeito? Olha aqui, ó. Começa no 5 linha e vai terminar na extremidade 3 linha, fita contínua. Professor, então a outra vai começar aqui? Exatamente, vai começar aqui, na extremidade 5 linha, e por fragmentos, colocando fragmentos, vai terminar na 3 linha. Perfeito? Que são os fragmentos de Okazaki. Okazaki. Bacana? Tranquilo? Vamos lá para a questão. Beleza. Letra A. Na síntese da fita complementar,
são necessários múltiplos iniciadores e RNA polimerase e ligase. Veja só, aqui a gente está falando de replicação de DNA. Se é replicação de DNA, não tem que se falar de RNA. Aqui a gente não está falando de transcrição. Aqui a gente não está falando de tradução. Então não tem nem que meter RNA no meio. Bacana? Então ele vai precisar da DNA polimerase. Perfeito? Então são sim necessários múltiplos iniciadores lá para a fita descontínua dos fragmentos de Okazaki. É necessário a DNA polimerase, é necessária a ligase e outras enzimas que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos explicar em detalhes daqui a pouco. Perfeito? Letra B, senhores. A letra B. Em todas as células, a síntese de uma nova fita, a partir da fita líder, ou a fita molde, a mesma coisa, é descontínua na direção do movimento da forquilha na extremidade 5'. Opa! Em todas as células, a síntese da fita nova é descontínua? Não. Você tem sim a fita descontínua e você tem a fita contínua. A fita contínua. Bacana? Letra C. A enzima DNA primase une os fragmentos de Okazaki completos e adjacentes. Opa! É só você lembrar. DNA primase. Primase lembra o quê? Lembra primeiro, professor. Lembra também primer, que são os iniciadores, né? São os nucleotídeos iniciadores. Então lembra primeiro, lembra primer, não lembra negócio de juntar. Quem lembra juntar é ligase, né? Então DNA ligase é que vai fazer isso. A DNA primase, ela vai dar origem, né? Vai construir esses nucleotídeos. E letra D, a enzima DNA polimerase adiciona nucleotídeos complementares à extremidade 3' da fita. Beleza. Letra E, em eucariotos, a topoisomerase aumenta a tensão de torção induzida pelo movimento da forquilha de replicação. Aqui eu preciso que você lembre um detalhe. Quando você tem... Eu vou abrir aqui o DNA, tá? Vou desenhar as duas fitas em cores diferentes. Bom, a primeira coisa que eu quero que você lembre é... Deixa eu desenhar esse negócio direito. Eu só complementar o desenho, tá? Para não deixar um negócio muito bagunçado para você. Pronto. O que eu quero ressaltar com vocês com esse esquema é que na replicação do DNA pode acontecer ao mesmo tempo a abertura de diferentes forquilhas de replicação. Forquilhas de replicação. Forquilhas de replicação. O que são essas forquilhas de replicação? É justamente essa bolha que é criada com a abertura das duas fitas e o início da replicação. Em uma fita de forma descontínua, na outra fita de forma contínua. Então, durante o processo de replicação do DNA, são abertas várias forquilhas ao mesmo tempo, tá? Não é um processo que acontece em uma ponta e sai se estendendo em toda a outra ponta, não. Até o final da outra ponta, não, tá? Porque senão demoraria muito mais tempo para replicar um DNA. A vida não seria possível se assim acontecesse. Então, ao mesmo tempo que abre uma forquilha, abre-se outra forquilha em outro local do DNA. Ok? E sempre que você abre a forquilha, você tem a participação de uma enzima fazendo esse processo, né? Esse processo de abertura, ou seja, de quebra das interações entre as bases nitrogenadas que mantêm o DNA estruturado. O nome dessa enzima é a helicase. É a helicase. Só que tem um porém. O porém é o seguinte: se você abre a fita, essa região aqui que fica ainda por abrir, ela vai aumentar a sua tensão. Como assim, professor? Vamos lá.
se você pegar dois cadarços, né? Dois cadarços do seu tênis e enrolar ele da mesma forma como o DNA é enrolado, de forma helicoidal, e depois que ele estiver enrolado, você pegar dois desses cadarços e abrir, você vai perceber que a outra região aqui, que ainda não está aberta, ela vai tensionar, ela vai aumentar a sua tensão. Para corrigir isso, né, para que você tenha essa correção da tensão, existe a participação de uma outra enzima, que é a topoisomerase. A topoisomerase ela serve para reduzir a tensão produzida pela abertura dessas duas fitas. Beleza? Tranquilo? Então aqui só para mostrar o que já foi falado, tá? As enzimas, a helicase, que abre as fitas, a topoisomerase, que ajuda na redução da tensão provocada pela helicase, o DNA primase, que vai construindo ali os primers, né? Os primeiros nucleotídeos, a DNA ligase, que vai unir os fragmentos de Okazaki na fita descontínua, tá vendo? Fita descontínua. E a DNA polimerase, que é a que de fato vai polimerizar, que vai construir o DNA. Talvez seja a principal das enzimas. Aqui nessa imagem, ela ajuda você a ter essa ideia, tá? O movimento da replicação, da forquilha de replicação, ele vai abrir aqui, o DNA ele vai ser aberto e ele vai iniciar o processo de replicação. Você observa que esse processo de replicação vai seguir o sentido 5 linha, 3 linha. Olha, 5 linha, 3 linha, 5 linha, 3 linha. Tá vendo que em uma das fitas isso é feito em fragmentos e na outra fita ela é contínua, o processo é contínuo. Em uma fita é descontínua, vai sendo feito em fragmentos, na outra fita ela é contínua. Perfeito? Deixei aqui, você pode dar um print para ajudar você a revisar ali até momentos que antecedem a prova, a função dessas principais enzimas. DNA ligase vai unir os fragmentos de Okazaki, primase vai produzir o primer, vai iniciar a síntese. As topoisomerases vão reduzir a tensão produzida pela abertura da forquilha e a DNA helicase que vai abrir as duas fitas. O que eu não havia falado ainda é sobre a exonuclease. Exo você sabe que é fora, né? Fora. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando já está completo esse pareamento, ele vai retirar os primers. Porque os primers vão apenas iniciar o processo de replicação. Eles não vão ser posteriormente traduzidos em proteínas, lidos para construir uma proteína. Então, eles vão retirar os primers e vai ser unido os fragmentos. Perfeito? Próxima questão. Questão 10. Assinale a opção em que são apresentadas, respectivamente, a enzima que auxilia na quebra das ligações de hidrogênio e a enzima que retira a tensão da dupla fita de DNA no processo de replicação de DNA. Pô, ficou fácil agora, né? Com a explicação dada. Então, vamos lá. Aquela que quebra as ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio é a que mantém as duas fitas organizadas de forma helicoidal, não é isso? Então, aquela que quebra essas ligações é a DNA helicase. DNA helicase. E qual é a que reduz a tensão superficial? A topoisomerase. Bacana? Questãozinha só para massificar o conceito que acabamos de ver. Outra questão também para massificar isso. A replicação de DNA ocorre em uma estrutura chamada forquilha de replicação, ou replicon. Também você pode ver isso na literatura. E requer cooperação de várias enzimas, entre elas DNA primase e as topoisomerase. Quanto a essas duas enzimas, assinale a alternativa correta. Pois bem, qual é a função da DNA primase? Não é construir os iniciadores, construir os primers. E a topoisomerase? Já vimos, já está ficando até repetitivo demais, que seria reduzir a tensão dessa abertura da forquilha.
Então, qual é a alternativa que tem essas duas respostas? Letra C. Participa da síntese de pequenos iniciadores, os primers, na fita descontínua. E 2. São responsáveis pela ocorrência topoisomerase de uma reação reversível de quebra de DNA de forma a aliviar a tensão causada pelo enrolamento helicoidal e os problemas de emaranhamento do DNA, tá? Eu não vou entrar em detalhes de como a topoisomerase acontece. Lá no meu curso, onde eu explico, detalhadamente todos os tópicos do edital, lá a gente fala como é que esse processo acontece, também de forma resumida, para que você saiba apenas para responder questão. Aqui o objetivo não é você sair com uma pós-graduação em genética, não, tá? O objetivo lá é que você saiba responder questões. Então lá eu vou explicar de forma um pouco mais detalhada como é que isso acontece. Ele vai quebrando e unindo para reduzir essa tensão helicoidal. Perfeito? 12ª questão. Questão fácil, tranquilíssima. A respeito dos mecanismos de transcrição, tradução e replicação. Assinale a alternativa correta. Letra A. O processo de transcrição compreende em 3 etapas: iniciação, alongamento e finalização. Pô, fala sério. Questãozinha correta, né? As 3 etapas da transcrição são essas: iniciação, alongamento, onde é a leitura de fato, e a finalização, que é como podemos dizer, o acabamento daquele RNA. Perfeito? Vamos ver os outros itens, até para identificar os erros e revisarmos mais um pouco. A helicase é uma enzima que atua na síntese da cadeia contínua. Não, fala sério, acabamos de falar, né? Letra C. Helicase, lembra, é a que abre as hélices. A enzima primase é responsável pela síntese de cada fragmento de Okazaki. Não. Os fragmentos de Okazaki, eles são construídos pela DNA polimerase. Lembra? São construídos pela DNA polimerase. O primer que vai iniciar esse processo é que é produzido pela primase, pela DNA primase. Letra D. A tradução é a síntese de uma molécula de RNA mensageiro. Você já pode parar bem aqui. Tradução é o terceiro processo, perdão, é o segundo processo, né? É transcrição e tradução. Tradução é produção, é síntese de proteína. A síntese do RNA mensageiro é transcrição. A partir de uma molécula de DNA e ocorre no núcleo. Não, nada a ver. Transcrição é o processo no qual cada cadeia de DNA origina 2 cadeias filhas idênticas. Negativo, meu filho. Isso aqui é replicação. Replicação. Perfeito? 13ª questão. Vamos lá. Em relação à replicação do DNA, marque a alternativa. Perdão, marque verdadeiro, se for verdadeiro, e eu faço, beleza? Item 1. A sequência usual de crescimento da nova fita de DNA ocorre no sentido 3 linhas, 5 linhas. Fala sério, já falamos isso, leva isso para sua prova. Sentido da vida, sentido da produção de uma nova fita de DNA é 5 linhas, 3 linhas. Então, item falso, né? Segundo, a replicação do DNA é semiconservativa. Perfeito, lindo. A replicação é semiconservativa porque vai manter uma das fitas moldes na fita filha, né? No DNA filho. Terceiro item, a enzima primase é responsável pela separação da dupla fita do DNA. Negativo, né? Não é a primase, já falamos isso várias vezes. É a helicase. E quarto item, um cromossomo humano apresenta múltiplas unidades de replicação. Perfeito, foi aquilo que eu falei lá, né? No último tópico da revisão lá de como acontece a replicação. Acontecem simultaneamente várias forquilhas de replicação, ou seja, múltiplas unidades de replicação. Perfeito? FV, gabarito letra B. A respeito do processo de transcrição em eucariotos, assinale a alternativa correta.
Antes de falar disso, eu quero revisar um ponto com vocês, antes de ir para as questões, tá? Vamos lá. Transcrição, pessoal, é construção de RNA. Você já sabe disso. São 3 RNAs. RNA ribossômico, RNA transportador e RNA mensageiro. A síntese desse RNA vai ser feita pela enzima RNA polimerase. Não confunda com DNA polimerase. Perfeito? RNA polimerase é diferente de DNA polimerase. DNA polimerase polimeriza, constrói um DNA. RNA polimerase constrói um RNA. Ok? O que você precisa lembrar, pessoal, de forma um pouco mais aprofundada é: existem 3 tipos de RNA polimerase, do tipo 1, 2 e 3. A RNA polimerase do tipo 1, ela serve para sintetizar RNA ribossômico. A RNA polimerase do tipo 2 serve para construir RNA mensageiro. E a do tipo 3, ela vai construir outros tipos de RNA funcionais, tais como o RNA transportador e algumas partes do RNA ribossômico, como a subunidade 5S. Perfeito? Guarda isso. Primeiro, RNA polimerase 1. Sintetiza ribossômico. Lembra? R, né? Rzinho 1, né? Só lembrar o R de Rian, o professor Rian que vos fala. É o primeiro, né? É o primeiro que está ali mostrando isso e que vai cair na sua prova. Então, RNA polimerase 1, ribossômico, o Rzinho. Polimerase 2, mensageiro, talvez seja o principal. E RNA polimerase 3 é o resto. É os outros, tá? Inclusive o transportador e algumas partes do ribossomo também. Sabendo disso, vamos voltar. Por que foi falado isso? Porque nessa questão da Polícia Civil do Distrito Federal, ele cobrou esse conceito um pouco mais aprofundado, um pouco mais detalhado. Então vamos lá. 14ª questão. Quando o gene eucarioto é transcrito de DNA para RNA, transcrição DNA-RNA, está correto. Aqui está correto. Apenas os exons são copiados para produzir o RNA, o transcrito de RNA primário. Negativo, falamos isso. O RNA primário, que é aquele RNA mais bruto, né? Ele é um produto dos introns e dos exons, não é isso? Dos introns e dos exons. Então, não são somente os exons que são copiados. Letra B. Em eucariontes, existem 3 RNAs polimerases diferentes. Apenas a RNA polimerase do tipo 1 transcreve RNA mensageiro. Olha aí como aquela informação era importante. Então, leve isso para a sua prova, porque também cai, tá? Os 3 tipos de RNA polimerase e o que cada um deles faz. RNA polimerase do tipo 1, você lembra de R, professor Rian, R de RNA ribossômico, perfeito? Então, não é RNA mensageiro, e sim RNA ribossômico. Letra C. Os introns são removidos do RNA por enzimas compostas de um complexo de proteína e RNA, denominadas pequenas partículas de ribonucleoproteínas nucleares, os snRNPS. Exato, perfeito, tá? Lindo. Anota isso aí, pega esse conceito e leva para a prova também. Professor, mas está muito em cima. Então, reza um Pai Nosso e o Senhor é meu pastor e nada me faltará e não vai cair na sua prova não, tá? Mas se você está estudando ainda com o edital aberto, leva esse conceito, anota no seu caderno e vai batendo ele até massificar na sua cabeça. Eu sei que se a prova já tiver com data marcada, prova aberta, fica um pouquinho mais complicado de você guardar esse conceito. Letra D. O processamento do RNA inicia-se somente após o término da síntese do RNA negativo, tá? Negativo. Enquanto você está produzindo RNA, você já está processando, já há esse processamento do RNA de forma concomitante. E letra E, a RNA polimerase do tipo 3 transcreve genes de RNA ribossômico. Também, né? Você viu lá. Excluindo
a subunidade 5S. Não, muito pelo contrário. Ele transcreve a subunidade 5S do RNA ribossômico. Perfeito? Próxima questão. A imagem abaixo mostra o processo denominado splicing do RNA mensageiro, que a gente já até começou a falar dele, né? Você tem o RNA primário, RNA mensageiro primário, que é aquela matéria bruta que é transcrita do DNA, e depois você tem um processamento, um acabamento desse RNA primário, que é justamente a retirada dos exons, né? Retirada dos introns. A retirada dos intrometidos. Tudo bem? Então você retira os introns, fica somente com os exons para produzir a sua cadeia proteica. Vamos para algumas explicações. A transcrição do RNA mensageiro, senhores, ela sofre esse processo, na verdade ela sofre 3 processos, além do splice, né? Esse acabamento que é feito no RNA primário, ele também vai passar por um processo de capeamento, onde você bota uma capa, você bota ali uma cabecinha com 3 fosfatos, na extremidade 5' E na outra extremidade, que é a extremidade 3', você coloca uma cauda, que é a chamada cauda poliar. Por quê? Porque tem várias adeninas umas atrás das outras. Então você faz esse processamento, você retira os intrometidos, você bota uma cabeça, que é o CAP, 5'. Você pode até utilizar essa denominação para ajudar a lembrá-lo, 5' CAP. Então você sabe que essa cabeça, esse capeamento é feito na extremidade 5', e na outra extremidade você coloca uma cauda. Você coloca uma cauda poliar, que é poliadenina. Então você tem a cauda poliar na extremidade 3'. Professor, para que essa frescura toda? Para que esse processamento todo? Para proteger esse RNA mensageiro. Para fazer com que esse RNA mensageiro só seja utilizado para a finalidade para a qual ela foi produzida e no momento necessário. Então você acaba protegendo ele, colocando essa capa, colocando essa cauda, fazendo a retirada desses introns, para que ele seja transformado em proteína, para que ele seja traduzido em proteína somente no momento adequado e da forma adequada. Perfeito? Então aqui você tem o capeamento, a cabeça com três fosfatos e a cauda poliar com várias adeninas. Perfeito? Lembra essa questão da 5' e 3', tá? Também gosta de cair. Então, outro detalhe importante que você precisa lembrar. O splicing, senhor, é realizado, esse processo de retirada dos introns, né? Através do processamento, ele é feito por meio de spliceossomos, que são RNAs funcionais. Professor, RNA funcional você já falou, não já? Já. Produzido lá pela RNA polimerase do tipo 3, beleza? São os RNAs funcionais ou srRNAs. E também existe o splicing alternativo, tá? É uma outra maneira de você fazer esse processamento, de você fazer essa recombinação do RNA, o que permite, então, que haja uma variabilidade gênica, né? Uma variabilidade de proteínas. Aí já entraríamos, se eu fosse explicar de forma mais detalhada, a questão de polimorfismo genético, quem sabe até falar de farmacogenética, tá? Que também trabalha um pouco esse conceito de splicing alternativo. Então vamos lá para as alternativas, né, da questão. Ela quer o item correto, perfeito? Então vamos lá. Consiste em um processamento necessário para tornar o RNA mensageiro funcional exclusivo de organismo pertencente aos domínios da árquea e eucária. Não, que é isso? Todos os eucariotos fazem também esse processo, beleza? Então essa questão de exclusivo é que tá nada a ver. Letra B. Consiste na retirada de sequências não codificadoras denominadas exons. Opa, tá vendo que muitas das questões trabalham com essa pegadinha? Porque questão de concurso quer te derrubar. Ela não quer ver se tu sabe, né? Ela quer te derrubar de qualquer jeito. Então, se você estiver desatento,
a banca sorri, né? A banca não quer saber se você sabe. Ela quer saber se você sabe e se você está atento. Letra C. Antes considerados DNA lixo, sabe-se atualmente que os introns permitem a codificação de múltiplas proteínas por um mesmo gene, através de splicing alternativo. Perfeito, tá? Perfeito. Essa questão de DNA lixo, que você provavelmente ouviu lá no ensino fundamental, quem sabe no ensino médio, é um conceito extremamente ultrapassado, tá? Hoje sabe-se que até as partes não codificantes do DNA possuem um papel primordial nas características que nós carregamos, nas funcionalidades do organismo. Então, esqueça essa história de DNA lixo, tá? Esqueça. E um dos processos que ajuda nesse processamento desse DNA não codificante é o splicing alternativo, que conforme já falamos. Letra D. Durante o processamento ocorre a adição de bases nitrogenadas na extremidade 3'. Opa, professor, você falou que o processamento são 3 partes, né? Capeamento, o splicing e a cauda poli-A, né? Perfeito? Eu não falei em cauda poli-G. Então aqui está errado. Na verdade, é cauda poli-A, de adenina. De adenina na extremidade, sim. 3', perfeito? Que vai proteger o RNA mensageiro de degradação, isso aí está correto. A parte errada é que é